Olá, desenhista, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo sobre materiais, eu vou apresentar para vocês o lápis Durant Graphitone, que é um lápis aquarelável. Então, já fizemos aí no canal um vídeo sobre o Staedtler Mars Lomograph Aquarel e já tem um vídeo sobre o Faber-Castell Graphite Aquarel. E agora esse é o terceiro vídeo sobre lápis grafite aquarelável. E aqui eu tenho esses dois carinha, Durant Graphitone aquarelável, o 6B e o 8B. Um kit que eu comprei da Durant, que vem esses lápis, mais uma borracha e um apontador. E eu já fiz, eu tô aqui com o papel em branco, mas eu já fiz aqui vários testes com os dois. E eu vou explicar aqui resumidamente o que eu já fiz. Eu fiz testes diferentes do que eu fiz com o Staedtler e o Faber-Castell. E depois eu vou fazer no final uma pequena demonstração desse lado. Ok? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro teste que eu fiz foi usar o grafite diluído em papel seco. O que significa isso? Que eu apontei esse lápis e reservei aqui o pó do grafite. E agora eu já vou fazer uma primeira observação, que o Durant Graphitone, ele é inteiro de grafite, ele não tem a madeira, né? Não é uma mina sobre a madeira, é o grafite, o lápis inteiro de grafite. Então já é uma característica muito relevante, porque aqui você tem, por exemplo, o Staedtler e o Durant. Você tem aqui a mina de 4 milímetros, se eu não estou enganado, e depois vem a madeira. E aqui você só tem grafite. Então, a quantidade de grafite que tem aqui é pelo menos 3 vezes mais do que tem aqui. Porque você usa completo, o lápis completo. Aqui você só tem um adesivo. Essa parte prateada é só um adesivo, para você não sujar as mãos. Então, eu cortei aqui com estilete já, para ficar essa ponta maior. Essa proteção prateada vinha até aqui, tá? E eu cortei com estilete para ter um acesso maior aqui. E outra característica é que esse lápis, ele é muito cremoso. Muito. Ele tem uma característica de um lápis de cor. E eu já mostro aqui para vocês que ao apontar o lápis, ele não solta pó. Olha só que interessante. Ele já solta aqui lascas de grafite, tá? É uma composição diferente. Então, quando você vai aplicar, você também tem um resultado diferente, depende de como você vai utilizar o grafite e a água. Então, nesse primeiro teste, o que eu fiz? Eu peguei esse grafite aqui do apontador, que está reservado. Eu diluí ele na tampinha do meu próprio recipiente aqui, que já secou. Então eu vou fazer aqui, ó, só para ativar. Eu vou jogar aqui um pouquinho de água. Vou fazer aqui que é mais fácil, ó.
vou aplicar aqui um pouco de água, ele já vai ativar de novo. Então, eu tenho aqui o grafite já ativado, úmido, em água, ok? E esse grafite eu apliquei no papel, direto no papel. E aí eu tive esse resultado aqui, ok? Depois eu apliquei com o pincel, fiz algumas marquinhas aqui e fiz um traço aplicando o grafite. No seguinte, o que eu fiz? Grafite diluído em papel umedecido. Então, eu umedeci o meu papel, depois vim com o grafite diluído. E qual que foi o resultado? Olha lá, muito mais suave e muito mais espalhado o grafite, porque tem uma quantidade de água maior. Então, não só a quantidade de grafite ficou reduzida, porque diluiu mais na água, né? Como ele se espalhou mais fácil, porque o papel já estava umedecido. Então, isso aqui me interessou muito, porque pode ser uma técnica bem interessante para fazer um ambiente de neblina, um cenário nublado. Pode ser bem interessante. Eu estou pensando já em fazer uma arte assim, tá? Para aplicar esse método aqui. Grafite diluído em papel umedecido. Na sequência eu fiz lápis seco em papel seco. Então, o papel seco, o lápis seco, depois você ativa com a água. E aí o resultado foi esse, ok? A precisão aqui você vai controlar no seu pincel a quantidade de água e a precisão que você tem do pincel. Você vai controlar isso e conseguir fazer esses traços. Você vir aqui e passar o pincel assim, você vai espalhar esse grafite. Você não vai conseguir fazer essa textura aqui de um traço. Se você espalhar, você precisa realmente fazer como se estivesse desenhando, né? E ativar o grafite. Na sequência, lápis seco em papel umedecido. Então, umedeci o papel e vim direto com o lápis. Tivemos esse resultado aqui. Depois o contrário, o papel seco e o lápis úmido. Então, o papel seco e mergulha o lápis aqui na água e aplica. Não tem praticamente nenhuma diferença de um para o outro, tá? Invertendo a situação. Só realmente na hora de você aplicar, você vai perceber que o lápis aqui ele está derretendo, que você molhou ele, né? E aqui você derrete o pigmento na hora que ele encosta no papel, porque o papel está molhado. São sensações diferentes. E por último aqui eu só fiz um teste usando um grafite comum nas bordas. Então eu desenhei um quadrado com o grafite comum e fiz aqui um quadriculado, uma grade, e depois eu usei o lápis aquarelável no preenchimento. E aí você pode observar que o meu objetivo aqui era ver se o lápis comum, grafite comum, bloqueava o fluxo. E até que funcionou bem. Então, aqui você percebe as bordas com o lápis comum e o preenchimento com o grafite aquarelável. E aqui eu fiz como se fosse uma grama. Então, eu fiz lá
os traços representando uma grama com o lápis comum e depois apliquei o aquarelável pro fundo, ok? E agora eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente algumas aplicações que eu fiz no teste. Então a primeira, que é o pó de grafite umedecido no papel seco. Olha lá. Muito fácil de aplicar. Muito concentrado o grafite. E aí, à medida que ele vai sendo absorvido pelo papel e vai secando, ele vai perdendo a força um pouco. Aqui tem essa intensidade, você está vendo no vídeo, porque tem brilho ainda da água, né? Depois ele vai ficando mais opaco, ok? Eu só vou molhar um pouquinho o pincel aqui na água para enfraquecer essa mistura e vou fazer na sequência aqui. Aí você já vai ver que tem menos pigmento porque chegou mais água aqui, mas ainda está bem concentrado, certo? Muito fácil a aplicação. Agora eu vou pegar esse pincel aqui que está limpo, esse Aqua Brush, e vou umedecer o papel. Então eu vou deixar esse papel molhado, ó. Não estou economizando aqui na água, tá? Talvez não seja visível aí no vídeo, mas tem bastante água no papel. E aí eu vou aplicar úmido no úmido. Então, olha lá o que acontece. Um excesso de água, obviamente você vai perder a intensidade. Então, depende do que você quer fazer, pode funcionar muito bem. Certo? Agora eu vou limpar o pincel para o próximo teste. Ó, vou limpar bem. Tá? O pincel tá limpo. E agora eu vou aplicar aqui o lápis seco. Vou colocar uma quantidade de grafite aqui. Papel seco e lápis seco. E vou ativar na sequência com o pincel limpo umedecido. Imediatamente ele ativa. Uma intensidade muito boa, bem espalhado. Ele funciona muito bem. O meu papel também é muito bom, né? Aqui eu tô com um papel Fabriano, 300 gramas. Tanto que você observa, né? Aqui, ó. O que eu tô fazendo lá atrás nem aparece aqui, ó. Não acontece nada no papel, ó. Tá? Essa é a vantagem de você ter um papel apropriado para o grafite aquarelável. É a mesma situação do lápis colorido aquarelável ou da aquarela. Se você vir com um papel, aqui eu tenho um papel, ó, 180 gramas, tá? Também é um Fabriano, 180 gramas. Ó, esse papel aqui ele já não vai aguentar como esse.
tá? Eu vou até fazer uma arte para testar, para ver como que eles se comportam, mas não é a mesma coisa. E se você pegar um papel mais fino, então 120 gramas, 140, aí você vai imediatamente entender o que eu estou falando. Agora eu vou umedecer essa área. E venho na sequência com o lápis seco. E aqui também vale observar que eu acabei de colocar água, ó. Coloquei bastante água aqui. E ela ainda não foi absorvida completamente pelo papel. Então, se eu já de cara aqui venho com lápis, esse grafite ele fica meio que solto aí, perdido, ó. Por quê? Eu tô colocando pigmento, ele tá ativando e tá flutuando na água, ó. Então, você aqui você não vai ter controle, tá? Ó. Você perde o controle, ele vai espalhar aqui onde tem água, ó. Tá? Como que você tem mais controle? Se você aplicar uma quantidade de água menor, ou você aplica uma quantidade grande de água, mas espera o papel absorver essa água. Aí você vai ter mais controle na hora de aplicar. Você também pode vir aqui e colocou muita água no papel, você pode vir aqui com um cotonete e absorver esse excesso de água, tá? Também com um paninho, né? Você pode absorver aqui o excesso de água e depois você vem com o lápis, ó. Ele está ativando aqui o grafite. Na hora que eu aplico, agora eu estou usando o 6B. Só que você percebe que ele não espalha, ó. Não espalha tanto, né? Se eu faço esse mesmo risco, esse mesmo traço no papel seco, ó, você já até vê a textura aqui do papel, ó. Esse papel é texturizado. Aí depois você pode ativar com o lápis, com o aquabrush, com o pincel. Então você vem aqui bem no detalhe e você consegue ativar esse pigmento, ó. Quem já trabalha com aquarela vai se identificar muito rápido com esse lápis grafite aquarelável, porque não tem diferença nenhuma de você usar uma aquarela e usar o lápis grafite aquarelável. Porém, ele tem a característica ele tem um aspecto de grafite mesmo. Então, se você está trabalhando com arte preto e branco, com realismo, com grafite, desenho realista, você não vai perder essa característica, porque ele parece realmente grafite, ele é grafite. Vamos lá. Então, é um lápis espetacular.
realmente mais uma opção espetacular. Tem essa característica de ser mais cremoso, ele não faz um pó, ele é mais cremoso. Ele é grafite inteiro, não tem madeira, então também o custo-benefício aí, pensa nisso, porque você está comprando puro grafite, né? E dependendo do uso que você for fazer, é uma ferramenta espetacular. Ainda tem outras marcas que eu quero testar, eu já vi disponível aí Koinor, já vi Lira, acho que Cretacolor, não lembro de outras ainda, mas Staedtler e Faber-Castell eu já tenho, já testei. Tem os 2 vídeos aí no canal. E agora mais essa opção da Duard. Então acompanhem aí o canal que em breve eu vou postar um vídeo com uma arte exclusiva usando a técnica de aquarela, lápis grafite com as técnicas de aquarela. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!